Capítulo 15. O Vaticano salva os criminosos de guerra católicos da Croácia, mosteiros romanos como seus asilos, o Holocausto croata minimizado. O Papa Pio XII 1939 a 1958, que durante a Segunda Guerra Mundial havia mudado secretamente de lado e formulara uma política contra o comunismo mundial, alistando, assim, a ajuda dos Estados Unidos. Logo que o edifício nazista começara a desmoronar, tomou providências no sentido de salvar muitos dos que haviam apoiado o Vaticano durante a guerra. Os nazistas importantes que haviam caído nas mãos dos aliados, foram levados ao tribunal de Nuremberg. Muitos deles foram enforcados. Vários escaparam. Um destes foi Franz von Papen, um oficial criminoso de guerra. Pio XII rogou por ele por trás das cenas e von Papen não apenas escapou da morte, como alguns dias depois foi libertado. Von Papen era o líder do Partido Católico Alemão. Em certo tempo ele fora chanceler. Ele ajudara a subida de Hitler ao poder, a tal ponto que após ter Hitler se tornado chefe da Alemanha ele tornou von Papen seu vice-chanceler. Von Papen foi um dos mais importantes criminosos de guerra salvos pelo Vaticano. As hierarquias católicas de muitos países fizeram o mesmo com oficiais menores. Por conseguinte, quando os líderes do Estado Católico da Croácia fugiram do país, procuraram refúgio no Vaticano. Muitos deles foram auxiliados em sua fuga pelo clero local ou por católicos comuns. Como já vimos antes, Pavelić, após muitas dificuldades, conseguiu chegar a Roma onde se escondeu, usando o hábito de monge. Quando lhe foi dado um passaporte e identidade falsos, ele zarpou para a América do Sul, onde se tornou ativo com o público apoio da Igreja. Os criminosos de guerra menores da Croácia foram recebidos com especial cordialidade, desde que possuíssem uma clara distinção que a maioria dos demais criminosos de guerra não tinha. Os refugiados croatas haviam apoiado um regime inspirado e abençoado por Pio XII. Um Estado católico croata que no caso de Hitler ter vencido a guerra, iria se tornar o Estado católico modelo na região dos Balcãs. Aos refugiados croatas foi dado o privilégio das boas-vindas pelas autoridades católicas em toda Roma. Foram-lhes dadas facilidades que poucos tinham. Quando os mosteiros e seminários já não podiam contê-los, eles foram permitidos entrar em vários conventos habitados exclusivamente por freiras. No princípio, o rápido aumento do número de internos surpreendeu muita gente. Então, sem dúvida, verificou-se que a verdade não era o que parecia ser. Observadores inocentes tinham notado que várias freiras tinham aparência grosseira, gestos masculinizados e pareciam estar barbadas. Depois de um período que variou de semanas a meses, a população de freiras diminuiu com a mesma rapidez com que havia aumentado. Os falsos documentos possibilitaram-nos a sair da Itália. Tempo em que viajaram para vários países, inclusive a Austrália. O sucesso e rapidez dessa evacuação e a falta de detectação por certas autoridades, que deveriam saber melhor, indicava a eficiência da campanha do Vaticano. Não se deve esquecer que muitos oficiais do governo vitorioso eram católicos devotos. Estes, em cooperação com as várias hierarquias nacionais, trabalharam juntos para dar garantia de fuga aos refugiados católicos croatas. No tempo em que os aliados começaram a procurá-los, eles já tinham sido dispersos para longe do seu alcance. Se muitos deles ainda continuavam escondidos, em algum lugar na Europa, com certeza estavam escondidos em instituições católicas, sob vários disfarces e sob o patrocínio de leigos e autoridades católicas. O genocídio na Croácia, embora de imenso horror, não obteve, contudo, a publicidade que deveria ter obtido. Sua realidade, quando amplamente apreciada pelo mundo, foi depressa minimizada. Exceto pelos que foram pessoal ou coletivamente afetados por ela, ficou quase esquecido no mundo pós-guerra. A causa de tal esquecimento foi devido a vários fatores. O primeiro entre estes foi o pano de fundo geral do mundo pós-guerra, que desejava esquecer as atrocidades do conflito. Porém, mais que isso,
O esquecimento do massacre croata foi causado pelos dois mais poderosos lobbies em existência, o dos judeus e o do Vaticano, cada um competindo com o outro em minimizar as vítimas da Croácia. O primeiro, para magnificar o número de judeus vitimados nos campos de concentração nazistas, e o segundo ao dizer que as vítimas da Croácia jamais foram tantas, pelo fato de que nem sequer existiram. Mas, exatamente como as forças antissemitas negaram o número de judeus nos campos de concentração, para desculpar os nazistas, também o Vaticano seguia a mesma tática, para desculpar os croatas católicos e seu sustentáculo, a Igreja Católica. Muitos aliados caíram na lábia do Vaticano tentando minimizar as atrocidades da Croácia. Os maiores culpados foram os oficiantes e oficiais católicos americanos, para não mencionar o Departamento de Estado, que já trabalhava com Pio XII na preparação da iminente Guerra Fria. O processo de minimização das atrocidades na Croácia, muito curiosamente havia começado antes do fim da guerra. De fato, logo depois que as atrocidades foram reportadas aos aliados. Este autor, é triste relatar, tinha sido um dos primeiros culpados. Enquanto falava pelo rádio para os simpatizantes da Europa ocupada de uma estação secreta na Inglaterra, ele havia cruzado com um homem que tinha escapado da Europa ocupada, especificamente para relatar o que estava acontecendo na Iugoslávia ou talvez, naquela parte da Iugoslávia que não tinha sido ocupada por Hitler, isto é, a Croácia. Seu nome era Dr. M. Sekulic, um sérvio, membro da Igreja Ortodoxa Sérvia. O Dr. Sekulic havia conseguido entrar na Grécia ocupada graças à ajuda da Igreja Ortodoxa Sérvia que o havia recomendado aos membros da Igreja Ortodoxa Grega. Dali ele foi para a Turquia e da Turquia para o Egito. Os aliados, conforme informação dele próprio, haviam-no então ajudado a chegar na Inglaterra. Ele tinha sido um firme auxiliador de Mirković que fora acusado de ter colaborado com os nazistas. Os britânicos acreditaram na acusação e então se tornaram parcialmente responsáveis pela execução de Mirković por Tito. A acusação, conforme mais tarde registrado, tinha sido feita, entre outros, por Randolph Churchill, filho de Winston Churchill,